Rapaziada, esfriou, hein? Fala, rapaziada ligada no Breaking Zone Fórmula 1, como é que vocês estão? No vídeo de hoje, no BZTech de hoje, né, a gente vai abordar um carro que poucas vezes eu vi ele sendo falado na comunidade da Fórmula 1. É um projeto muito ambicioso da equipe Arrows para 2001, que acabou não indo para frente e marcou o início do declínio daquela equipe que foi tão histórica ali no final dos anos 90 e também no final dos anos 80 na Fórmula 1. Então conheço agora o projeto do Arrows A22 de 2001, o projeto que decidiu ousar, mas marcou o começo do fim da Arrows. Raramente na Fórmula 1 a gente vê alguma equipe tentar uma revolução tão grande, né, uma mudança de plataforma de um ano para o outro. Exemplo recente, a gente tem obviamente a Ferrari, que de 2024 para 2025, né, esse ano, mudou o arranjo de suspensão de push rod para pull rod, que é o sistema que vinha dando uma grande vantagem tanto para a Red Bull quanto para a McLaren e para outras equipes do pelotão também. Só que isso não era comum nos anos 2000, porque era comum as equipes levarem o seu carro do ano anterior ou para a temporada seguinte com apenas poucas modificações, como a Ferrari fez com o F2003 GA, por exemplo, ou você usar o carro do ano anterior de base para que você pudesse melhorar o seu projeto, né? Dar um salto de upgrade. Então a gente vê aí a Benetton 93, 94, 95 era um carro que era praticamente uma linha evolutiva, sem grandes revoluções. O próprio Herbern de 2001 até 2005, as Ferraris praticamente ficaram as mesmas. Só que em 2001 a Aeros tentou uma mudança brusca de um ano para o outro, tá? Em 2000, o projeto do carro do Aeros A21, que era um carro que relativamente tinha bom desempenho em algumas corridas isoladas na temporada, tá? Era dependendo da corrida que você pegava, o recorte, muito provavelmente tanto o Pedro de la Rosa quanto o George Verstappen poderiam figurar ali no top 6 posições de pontos, e se alguma das equipes grandes bobeassem, eles agarravam essa oportunidade e marcavam esses pontos, né? Por mais que eles ainda ali tinham companhia da Sauber, companhia no meio de pelotão da BAR, que estava crescendo, querendo ou não. Só que para 2001, eles tentaram corrigir um dos grandes problemas do carro de 2001, que era a falta de previsibilidade da suspensão dianteira. E o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes ela tinha uma variação de desempenho. A equipe não conseguia ir muito bem nos acertos em todas as corridas e eles tinham muito problema de estabilidade, principalmente em pistas de baixa. Então você via em pistas de alta a Aeros ter um bom desempenho, mas chegava ali um grande prêmio, como por exemplo Mônaco, ou se a gente fosse pegar uma prova de hoje, estilo Zandvoort, seriam provas que eles tenderiam a ir muito mal, tá? Por esses problemas de estabilidade, principalmente causado pela suspensão dianteira. Então, o que a equipe de Tom Walkinshaw, né, tentou fazer para 2001? Eles mudaram a suspensão de pull rod, de push rod, né, que eles estavam usando, para a pull rod, que era uma suspensão menos convencional. E eu já vou explicar para vocês a diferença entre o sistema pull e push rod. Mas esse não é nem o assunto do vídeo em si, mas sim sobre a decisão ousada que acabou não dando certo, marcou um atraso no projeto da Arrows e também o início do declínio deles na Fórmula 1. Quando você ouve falar, né, nos papos técnicos aqui no BZ, ou até quando você acaba pesquisando um pouco sobre Fórmula 1, sobre a parte técnica, você vai se deparar com toda certeza com o termo pull e push rod, né? Mas qual que é a diferença entre os dois, né? A gente tem basicamente o rod, que é ROD no caso, né, que é a barra estabilizadora que ou empurra ou puxa os componentes de amortecimento, tá? O sistema push rod, essa haste, essa barra, ela sai lá do conjunto inferior da suspensão, né? Então, se você vê o carro de cima, a suspensão ela é basicamente em formato de V e tem meio que dois andares, né? A haste ela sai do andar de baixo, basicamente, né? Da suspensão e empurra os conjuntos de amortecedor que ficam em cima na parte do chassi. Então, é um conjunto que acaba sendo montado mais para cima da parte do chassi e ele facilita muito a montagem de componentes. Então, quando você quer ter acesso a setup de suspensão, a setup de amortecedor, ficar na parte de cima do chassi é um local privilegiado, porque é um local que os mecânicos, os próprios engenheiros, conseguem atrapalhar muito bem sem que ocorra enfim, uma interferência de algum outro componente que atrapalhe o manuseio. E a suspensão por rod, basicamente é o inverso, né? Essa haste que eu falei que a rod ela sai do andar de cima da suspensão, do andar de cima da duplo A, e puxa os componentes de amortecimento, tá? E tá aí a grande diferença, por quê? Ela sai de cima e vai para baixo. Então, os componentes de amortecimento do amortecedor, eles ficam posicionados embaixo do carro. Isso tem algumas vantagens. O primeiro é a vantagem aerodinâmica, porque é um conjunto que não tem tanta inclinação, não tem tanta área frontal acrescida no carro.
E o segundo também é o baixo centro de gravidade, o centro de massa. Então, quando você adiciona os elementos de suspensão, né, pensa que o carro ele é feito de fibra de carbono, e fibra de carbono é um material muito leve comparado a, por exemplo, um tubo de metal. Então, e molas, todo o conjunto de amortecedores, né, que vai fluido, vai mais um monte de plástico, enfim, outras coisas. Quando você monta esse conjunto lá embaixo, você está deslocando o centro de massa do carro para baixo. E quando você desloca o centro de massa do carro para baixo, você tem menos deslocamento de massa durante as curvas. Então você tem uma agilidade muito maior, porque o momento gerado pelo carro nas curvas, ele é maior. Então isso facilita muito a dirigibilidade do carro, ele fica um carro um pouco mais estável e também um pouco mais arisco, é muito mais ágil. Então você precisa fazer muito menos esforço no volante para conseguir virar o carro. Um exemplo muito clássico de um carro com baixíssimo centro de gravidade é a McLaren de 1998, que ela estava tão abaixo do peso que eles colocaram lastros entre o tanque do carro e o banco para deixar o centro de gravidade o mais baixo possível, e a McLaren simplesmente voou, fez a pole nas 6 primeiras corridas daquele ano. E no que isso tem a ver com a Aeros, né? Como eu falei, para 2001 eles planejavam essa mudança do esquema push rod para o esquema pull rod, para obter, obviamente, aquela vantagem que eu já tinha falado. E a Aeros passava por um momento de mudança como um todo, né? Em 98 ou em 99 eles tinham acabado de tomar um duro golpe financeiro, inclusive, da T-Minus, uma suposta empresa de um príncipe nigeriano que falou que ia bancar ali os seus 30 milhões de dólares e nunca apareceu com a grana e sumiu do mapa, deixando a Aeros ali no prejuízo. E para 2001, eles perderam motores de fábrica e vinham agora com motor Asiatec, que eram motores preparados, tá? Não eram motores de extrema confiabilidade e nem de grande potência, comparados com os motores de fábrica daquela época. Então, eles já tinham esse déficit do motor, tinham esse déficit econômico, e para compensar, eles reteram o George Verstappen e trouxeram da Fórmula 3000, que estava correndo, o protegido da Red Bull, que era o Henrique Bernoldi, que estava trazendo ali com ele, né, o próprio apoio da Red Bull, que tretou com a Sauber, né, foi o começo da treta da Sauber, se você não sabia, ó, por que a Sauber rompeu com a Red Bull, porque a Red Bull queria colocar o Henrique Bernoldi e a Sauber quis colocar o Kimi Raikkonen, inclusive tem relatos de que o teste do Bernoldi foi sabotado pelos engenheiros da própria Sauber, e isso ocasionou um começo do fim, né, do relacionamento da Red Bull com a Sauber, mas não é disso que a gente está tratando disso aqui, né? Continuando no assunto da Aeros. Eles queriam mudar. Só que a brilhante ideia do engenheiro, que era o Mike Coughlin, esse nome pode parecer familiar, que é aquele cara que acabou se envolvendo no Spygate de 2007. A brilhante cabeça do Mike Coughlin, assim como foi se provar 6 anos mais tarde durante o Spygate, pensou: e se a gente fazer um projeto em que, dependendo da pista, a gente pudesse alternar entre pull rod e push rod? Então vamos lá, se eu quero Mônaco ter um melhor desempenho em Mônaco, eu coloco lá uma suspensão pull rod. Se eu quero correr em Monza, eu vou colocar uma push rod, por exemplo. Pode não ser o correto que eu falei, mas só dando dois exemplos extremos aqui, como de uma pista para outra eles queriam mudar. E assim começou o desenvolvimento do Aeros A21 pensando, A22, perdão, pensando nesse projeto, tá, de transição de uma suspensão para outra. Só que o projeto ele foi atrasando, ele foi atrasando. O próprio Coughlin admitiu em entrevista depois que ele estava perdido em relação ao desenvolvimento do Aeros, porque era simplesmente para ser uma evolução, tá? Eu vou estar deixando aqui uma imagem na tela, para que vocês possam ver a diferença na prática de uma pull rod e de uma push rod daquele Aeros A22. E no fim, o que aconteceu? Esse projeto, tá? Essa ambiciosa tentativa do Mike Coughlin de conseguir fazer uma suspensão variável, acabou indo para o espaço. E eles tiveram que escolher entre pull rod e push rod. E para piorar, o Coughlin ainda queria fazer alguma coisa na suspensão. Tá? E o que ele fez? Ele trocou um sistema hidráulico para um sistema friccional. O que significa um sistema friccional? A suspensão hoje funciona basicamente à base de um óleo hidráulico que ajuda no amortecimento, tá? Nos componentes de amortecimento. E esse fluido, esse óleo, né, que é usado constantemente, ele precisa de revisão para garantir de que não tenha entrado nenhum ar no sistema e isso possa prejudicar o funcionamento da suspensão. E aí o nosso saudoso Mike Coughlin pensou, né? E se a gente substituir o sistema hidráulico por um sistema de atrito? E como funciona esse sistema friccional, né, o sistema de atrito? Você substitui toda a linha de óleo, tudo que envolva o fluido, né, para o funcionamento do sistema de amortecimento, por pastilhas ou discos com alto coeficiente de atrito. Tá? Isso tem uma vantagem. O sistema ele é mais leve e momentaneamente mais eficiente. Qual que é a grande desvantagem? Tá?
Quando você usa atrito, né, o atrito, a força de atrito ela é dissipada energia, então você que teve aulas de física aí no ensino médio, ouviu aquela grande e famosa frase de Lavoisier de que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? Como que você transforma, né? A força de atrito ela é dissipada em forma de calor. E normalmente os componentes de suspensão, eles são componentes metálicos. E o que que acontece quando você, né, adiciona calor a um conjunto metálico? Você dilata o sistema. Você dilata o sistema, você perde muita precisão, além de danificar a peça. Então, era um sistema muito frágil. Tá? A Arrows, durante o desenvolvimento disso, teve vários problemas com isso. A própria McLaren depois tentou usar o sistema friccional e também abandonou a ideia. Hoje continua sendo funcionamento hidráulico. E no fim, esse carro, que tentou usar duas vezes na suspensão dianteira, foi o início do declínio da Arrows na Fórmula 1. E no final daquele ano, a Arrows só marcou um ponto no campeonato, o que veio aquele questionamento: em equipes pequenas, vale a pena usar ou garantir no confiável? Diz aí nos comentários o que você acha. O vídeo de hoje foi isso, espero que vocês tenham gostado. Curte o vídeo, compartilha aí pra galera e até mais.